desta abóbora incrível e super versátil. Halloween chegando, eu recebi muitos pedidos de vocês para que eu fizesse algo relacionado ao Halloween, e aqui eu trouxe um cachepô de abóbora muito legal, que a gente pode utilizar ele de várias formas, para Halloween e também para muitas outras. Então eu vou mostrar para vocês tudo que essa abóbora pode se transformar. Só não se transforma em carruagem, mas em resto, a forma de fazer é única e vocês podem utilizar de várias maneiras. A gente pode utilizar o cachepô, por exemplo, desta forma como ele está moldado assim. Por ser uma peça de fio de malha, feita em fio de malha, ele é totalmente maleável. Então dá pra gente moldar da forma como a gente preferir. Se você quiser utilizar, por exemplo, para colocar vaso de plantas, é só colocar utilizando desta forma mesmo. A abóbora eu fiz nesse formato aqui. Ela tem esse formato um pouco mais achatadinho, e você pode também fazer aquela abóbora americana, mais no estilo americano, que ela é um pouco mais compridinha. Então é um cachepô que se molda, que dá para você fazer esses dois tipos de abóbora, esses dois tipos de moranga. Essa mais achatadinha e essa outra também, que você faz assim, nesse estilo mais altinha. Então dá para você moldar da forma como você quiser. Eu moldei aqui nesse formato de moranga, que é uma moranga que tem mais aqui, que existe mais aqui no Brasil, e coloquei também esse detalhezinho aqui, que é o cabinho com os cabelinhos. Você pode utilizar, por exemplo, também para o Halloween, para colocar inclusive docinhos aqui dentro para que as crianças possam pegar. Olha, ele tem um espaço super legal, cabe direitinho a mão aqui, se vocês fizerem no tamanho que eu fiz. Vocês podem fazer ela maior, podem fazer ela menor, é só aumentar a quantidade ou diminuir a quantidade de correntinhas. Eu explico para vocês no vídeo como fazer. E para o Halloween também, caso vocês queiram utilizar, vocês podem colocar também a carinha, né, que eu fiz aqui de feltro. Para não ficar até um vídeo extenso, eu fiz aqui o olhinho, a carinha de feltro, que vocês podem colocar também aqui bonitinho, né? No vídeo eu mostro para vocês colocados no local certinho. E vocês podem inclusive fazer sem o cabinho também, deixando só a opção da moranga mesmo, caso vocês prefiram utilizar assim, sem o cabo. Mas no vídeo eu vou ensinar vocês também a fazer esse cabo com cabelinhos. Aí vocês podem utilizar inclusive com uma LEDzinha a pilha, que é super fácil também de encontrar pela internet e fica com um efeito incrível para decoração. Bom, como vocês podem ver, é uma abóbora bem versátil, dá pra gente utilizar de várias formas em uma única peça. Inclusive até fazer uma alcinha para que as crianças possam carregar também colocando docinhos. Essa é uma peça que fica bem firminha, ela fica bem consistente, porém maleável. A gente consegue moldá-la de acordo com como a gente preferir fazer a nossa abóbora. Isso que é o mais legal dessa peça. Bom, então vamos fazer. E antes de começar, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não forem inscritos, para acompanhar os próximos vídeos, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Já deixa aquele like para mim, deixem nos comentários também o que vocês gostariam de ver aqui no canal. E vamos fazer! E o nosso material para abóbora é bem simples. Nós vamos precisar de uma agulha de tapeceiro ou uma agulha menor, de numeração menor, para fazer acabamentos. Nós vamos precisar de uma agulha número 7, aqui eu estou usando a agulha número 7, que é a ideal para este fio, que é o fio de malha que eu estou utilizando. Uma tesoura para corte, e este fio de malha, ele é da marca Conceitual. Ele é um fio residual, então ele tem algumas alterações durante o novelo, ele tem mais ou menos essa espessura, tem um pouco de elasticidade, não muita, mas tem um pouco, e ele é um fio relativamente fino, tá, em espessura. E eu utilizei aproximadamente 550 gramas. Depende também muito da atenção de vocês, de como vocês fazem o ponto. Então, a minha abóbora ficou com 550 gramas. Aí, nós temos o opcional, caso vocês queiram fazer a parte verde. Aqui eu estou utilizando este fio, que é um fio mais grosso. Este fio é da marca Euro Roma e ele tem essa espessura.
E ele é um fio que parece um moletom, ele é um fio bem grosso, perto do outro fio, e ele não tem elasticidade, é um fio bem seco. E ele tem esta cor. Essas cores dos fios residuais, essa cor aqui, desta marca do Euroroma, é tons de verde escuro, e este daqui é o laranja, da Conceitual. Então, se vocês forem fazer a parte da folhinha, nós vamos utilizar também o verde, vai bem pouquinho. E nós vamos utilizar também, se vocês quiserem, como sugestão, eu fiz os olhinhos e a boquinha da abóbora com feltro. Que eu acho que, como é feito com fio de malha, eu acho que o tecido fica bem melhor. Não gosto de trabalhar muito com EVA quando eu faço peças, né, de tecido, de fio de malha, peças de crochê. Eu acho que fica mais bonitinho com um pedacinho de feltro. Então, este daqui, neste modelo, eu fiz com feltro. E é isso, gente, o material é só esse, a abóbora é bem fácil e bora fazer! Nós vamos iniciar nosso trabalho com correntinhas. Então, primeiro nós vamos prender a linha na agulha. Eu vou passar o fio sobre meu dedo assim, vou colocar a minha agulha por baixo deste fio, por cima deste outro fio, trazer aqui para cima dando uma giradinha, puxar os dois fios juntos para baixo. Agora, eu só seguro o fio pequenininho e puxo o fio do novelo. Já tenho minha linha presa aqui na agulha, formando um Ezinho. E agora, nós vamos fazer um total de 22 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e vou fazer até ter 22 correntinhas, ó, só laço e passo por dentro. 22 correntinhas no total. Fiz minhas 22 correntinhas. Essa que está na agulha eu não conto, então eu tenho que ter 22 a partir dessa daqui para baixo. 22 correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar na parte de trás da correntinha. Minha correntinha está aqui, eu vou virar a correntinha e trabalhar sobre esses nozinhos que formam na parte de trás da correntinha. Então, eu vou deixar pular 2 pontos para ficar equivalente ao meu primeiro ponto alto, meu primeiro ponto baixo. Então, olha, os nozinhos aqui atrás eu também vou pular 2. Estão vendo este que está saindo aqui, olha, logo depois deste que estou trabalhando, ó, preso na minha agulha, tem esse, e aí eu tenho um nozinho aqui atrás, 2 nozinhos, eu vou vir no terceiro nozinho. Coloco a minha agulha aqui, pegando somente esse nozinho, vou trazer a minha linha aqui para cima, ficar com 2 na agulha, laçar e tirar as 2. Aqui agora eu tenho equivalente a 2 pontos baixos. Agora, nos próximos nozinhos, eu vou fazer 3 pontos meio altos. Laço a minha linha, pego aqui no nozinho, trago aqui para cima, fico com 3 na agulha, laço novamente e tiro as 3. Este é meu ponto meio alto. De novo, laço, pego meu nozinho, trago a linha aqui pra cima, fico com 3 na agulha, laço e tiro as 3. Mais uma, laço, pego o nozinho, laço, fico com 3, laço novamente e tiro todo mundo de uma vez. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de pontos altos. Eu vou fazer no total 11 pontos altos. Então, eu laço a minha linha, pego o meu nozinho, trago aqui pra cima, fico com 3 na agulha, laço novamente, tiro 2, laço novamente, tiro mais 2. Esse é o ponto alto. Novamente, laço, pego o nozinho, trago o fio aqui pra cima, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço novamente, tiro mais 2. E vou fazer o total de 11 pontos altos, contando com esses 2 que eu já fiz. Fiz meus 11 pontos altos, agora eu vou fazer 3 pontos meio altos. Laço, pego meu nozinho,
trago aqui pra cima, fico com 3, laço, tiro os 3 de uma vez, laço, pego o meu nozinho. Opa. Fico com 3, laço, tiro os 3, aqui, laço, pego o nozinho novamente, laço e tiro os 3. Agora, aqui nos meus 2 últimos, eu vou fazer 2 pontos baixos. Pego meu nozinho, laço, trago aqui pra cima, laço, tiro os 2, laço aqui o meu último, ou melhor, pego o nozinho, meu último também, laço e tiro os 2. Reparem que ele vai formando um degradezinho, tanto aqui no começo quanto aqui no final, ele faz uma barriguinha aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma correntinha e retornar o nosso trabalho. Agora, eu vou voltar fazendo os mesmos pontos que eu fiz do outro lado. Só que eu vou pegar só na correntinha do lado de lá. Estão vendo o Vzinho aqui? Eu vou pegar só na alcinha de cá. Então, este primeiro aqui eu pulo, e neste daqui, nesses 2 aqui, eu vou fazer os meus pontos baixos. Então, pego aqui a minha alcinha, puxo a linha, fico com 2 na agulha, laço, tiro as 2, e o próximo a mesma coisa. Pego a alcinha aqui, laço, tiro as 2. Agora, eu vou fazer 3 pontos meio altos, que é aqui no mesmo lugar onde eu fiz na minha carreira anterior. Laço, laço, tiro as 3, laço, pego a alcinha, laço, tiro as 3, laço, pego a alcinha, laço e tiro as 3. E agora, minha sequência de 11 pontos altos. Laço, pego a alcinha, laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Podem fazer mais 10 pontos altos. Feitos meus 11 pontos altos, agora eu vou fazer mais 3 pontos meio altos. Laço, laço de novo e tiro as 3, laço, pego a alcinha, subo, tiro as 3, laço, laço de novo e tiro as 3. 3 pontos meio altos. E agora, vou finalizar com 2 pontos baixos. Pego aqui na alcinha, laço e tiro as 2. E não posso esquecer deste último aqui, olha. Esse daqui também é um ponto, que foi o ponto da nossa viradinha. Então, aqui também tem um pontinho, pode parecer escondido, não esqueçam dele. Aí, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Aqui, gente, eu vou fazer a mesma sequência. Então, começo pegando aqui na alcinha, olha, esse daqui é onde está saindo a minha linha. Eu nunca faço aqui neste daqui, tá? Que esse daqui é o da subida, ó, pra não confundir vocês. Eu sempre começo aqui, nesse daqui. Ó, estão vendo? Começo neste. Aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Primeiro, segundo, e vou continuar o meu trabalho. Então, a sequência é sempre esta, tá? Deixa eu soltar aqui. 2 pontos baixos, 3 pontos meio altos, 11 pontos altos, 3 pontos meio altos e 2 pontos baixos. A sequência vai ser sempre essa, e vocês peguem sempre aqui nessa alcinha do lado de lá. Nas viradinhas, não esqueçam de fazer a correntinha. E se ficar alguma dúvida dos pontos e de como subir aqui nas laterais, volta o vídeo, coloca no modo lento para que vocês consigam fazer. Vocês vão subir o total de 30 carreiras, sem contar as correntinhas. Com as correntinhas ficam 31. Vocês vão subir essa sequência, esse padrão que nós fizemos aqui, de 2 pontos baixos, 3 pontos meio altos,
11 pontos altos, 3 pontos meio altos e mais 2 pontos baixos. Vocês vão fazer essa sequência por 30 vezes. Como que vocês contam as carreiras caso vocês se percam, né, na contagem? Nós vamos contar assim, olha. Veja que forma bloquinhos. Então, olha. Um bloquinho aqui, outro bloquinho aqui, outro aqui, outro aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele vai formando bloquinhos. Cada bloquinho dessa, cada padrão desse, sequência dessa, é uma carreira. Vocês vão fazer isso por 30 vezes. E aí, vocês cortem a linha mais ou menos uns 30 centímetros para que a gente possa fazer o fechamento. Depois que eu cortei o fio, eu puxo, solto o fio que nós vamos fazer o acabamento. E aí, na peça de vocês, vocês procurem um lado em que faça esse trabalho assim. Aqui está descendo e aqui está subindo. Aqui está descendo e aqui está subindo. Porque nós vamos juntar esta parte aqui para fazer esse efeito aqui dessa nervurinha aqui de fora. Agora, nós vamos colocar, para que ele siga esse próximo padrão, esta parte aqui precisa ficar para fora e essa parte aqui para dentro. Então, nós vamos juntar essa parte aqui para que ela fique aqui exposta. Então, eu vou pegar sempre essa alcinha da parte de dentro. E neste daqui, deste lado, eu vou pegar a alcinha do lado de fora, porque eu vou esconder. Vocês vão entender conforme a gente for fazendo. Eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, passar o fio. Então, minha linha está saindo daqui. Eu não vou vir neste primeiro aqui, eu vou vir neste daqui. Olha, aqui faz a voltinha e está aqui de quina. Eu vou pegar esse primeiro aqui. Então, ele está saindo daqui, eu vou pegar ele nessa alcinha do lado de cá, assim. Vou puxar aqui pra dentro. Desta forma, assim. Assim. Agora, aqui, eu saio, venho com a minha agulha e saio aqui, olha, no meio do meu vezinho, pegando só a alcinha de dentro. Opa! Só a alcinha aqui de dentro. Passo e vou vir aqui nessa alcinha só do lado de fora. Estão vendo? Puxando lá para dentro. Assim. Venho aqui de novo na próxima, olha, essa daqui é que eu trabalhei. Então, venho aqui de novo na próxima, pegando só a alcinha de dentro. Passo aqui, opa, essa daqui, ó. Essa daqui é a próxima, aqui da onde tá saindo meu ponto, essa daqui é a próxima. Eu pego a alcinha de dentro, passo e pego essa alcinha de fora. Pode puxar bem, tá? Pra ele ficar junto. Venho aqui no próximo, passo aqui na alcinha de dentro. E essa daqui, a de fora, só uma de fora. Assim. E é assim que eu vou fazer essa junção até o final, a pontinha do trabalho. Aqui, para que vocês memorizem esse padrão da costura, olha, quando eu pego por dentro, eu subo a agulha. E quando eu pego por fora, eu desço a agulha. Então, subindo por dentro, eu subo. Por fora, eu desço. Olha como vai ficando certinho o padrão. Aí, você não consegue ver a emenda quando a nossa abóbora fica pronta. Ele fica exatamente fazendo a simulação como se fosse esse ponto aqui, nessa parte altinha, em relevo. Cheguei aqui ao final da última, já passei aqui por dentro, tô puxando aqui no final. Olha, deu certinho aqui e aqui, esses biquinhos, né, que formam conforme a gente faz as carreirinhas. Olha como fica charmosa.
Agora, nós vamos fazer só o arremate aqui por dentro. Vou trançar o meu fio aqui por dentro apenas para esconder. Aqui, essa parte que eu saí daqui, olha, como tem 2 fios, a gente acabou descendo no mesmo lugar que a gente iniciou, eu posso até dar um nó para ficar mais firme aqui. Assim, um nó bem apertadinho mesmo, para não soltar. Que aí ele fica até mais cheinho, olha, fazendo um biquinho aqui também. E agora eu vou esconder os 2 fios trançando aqui por dentro. E essa abóbora aqui, qualquer lado que eu pegue, tanto por dentro, qualquer lado que eu vire, ele vai ficar com o mesmo efeito. Então, eu não gosto de ficar virando muito peça de fio de malha quando assim a gente já fez o fechamento, porque você acaba abrindo ponto. Então, eu vou deixá-la deste lado, porque é igual o outro, assim mesmo. E ó, nós vamos agora fazer o fechamento embaixo e ela já está tomando formato. Então, vocês vejam agora se vocês querem fechar esta parte ou se vocês querem fechar esta outra parte. Podem escolher qualquer lado, porque a gente fez um arremate que não dá pra ver começo e nem fim, então tá tudo bonitinho. Podem escolher ou esse lado ou este. Cortei um pedaço de fio de mais ou menos 50 centímetros e nós vamos fazer o seguinte agora. Nessas partes mais altinhas, nós vamos pegar aqui. Cada vez que sobe aqui, nós vamos pegar. Então, nós vamos, ó, por exemplo, colocar aqui e vamos passando em zigue-zague, assim e assim. Passo pra cá e passo pra lá. Passo pra cá, passo pra lá. Cheguei aqui ao final, eu posso tirar minha agulha e agora eu já posso começar a puxar para fechar. Aqui, dependendo da espessura do fio de vocês, pode ser que ele não consiga fechar totalmente, porque tem as linhas aqui fechando o círculo. Então, não tem como ocupar o espaço da linha. Aí, nós podemos colocar aqui, cortar, né? Depois que eu já dei o meu nozinho, cuidado para não arrebentar, tá? E só ir passando por dentro aqui, trançando em algumas, só para ele fechar um pouquinho mais. Ou vocês podem deixar assim também, do jeito que tá, mas olha, se vocês pegarem algumas das nervurinhas, umas 4, ela já fecha. Já dá pra fechar mais. Estão vendo que fechou agora aqui totalmente? Posso dar até 2 nozinhos para fechar bem. E depois só arremato passando para dentro aqui o meu fio e escondendo. Agora, gente, eu só vou ajeitar mesmo, olha, o fio de malha. Todo trabalho em fio de malha, a gente precisa ajeitar com a mão. Então, só vou passar aqui essas partes mais para cima e aqui, olha, fazer o formato da abóbora abaixando. Olha como já fica perfeitinho. Olha, fica uma graça. E fica com um ótimo espaço para colocar a mão e colocar os docinhos. E ela fica com esse acabamento aqui de biquinho na ponta, que dá todo um charminho também. Olha o espaço que tem aqui. Agora, nós vamos fazer a parte opcional do cabelinho, do cabo com o cabelinho, caso vocês queiram fazer a parte verde. Eu estou utilizando aqui esse fio de malha, ele é bem grosso, ele parece um moletom, ele é bem grosso, ele não é maleável, ele é um fio bem seco. Então, caso vocês queiram este mesmo efeito, utilizem 2 fios, porque ele é bem grosso. Este fio aqui está com 3,5 centímetros,
só que ele é bem grossão mesmo, o tecido dele é grosso. Então, vamos fazer aqui, começando, deixando o fio aqui na minha mão, laço sobre o meu dedo pra gente começar uma correntinha. Coloco aqui embaixo deste, pego por cima deste, giro e puxo. Faço uma correntinha. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas. Então, laço, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou vir aqui, pular esta, ó, essa está na minha agulha, eu vou pular esta e vir nesta daqui, pegando só essa alcinha do lado de cá. E vou fazer um ponto baixíssimo, vou passar aqui por dentro e passar por dentro desta, opa, soltou, que está na minha agulha. Assim. E vou fazer isso nas demais também. Venho aqui, pego essa alça, passo aqui por dentro, passo aqui por dentro. Pego essa alça, passo por dentro e por dentro. O fio é bem seco. Aqui na próxima. E aqui. Pronto. Eu fiz um cabinho bem simples. Ele fica, ó, assim com esse formato já, porque o fio é bem grosso. Então, 2 fileirinhas já é suficiente para fazer um cabinho bem bonitinho. Agora, eu vou fazer o cabelinho. Então, eu vou, caso vocês não queiram cabelinho, queiram só o cabinho, já pode soltar o fio aqui, olha, cortar, para vocês prenderem lá na peça. Eu vou continuar fazendo porque eu quero um cabelinho aqui. Então, aqui, eu vou fazer correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 correntinhas. E agora, eu vou voltar, vou pular essa daqui, olha, eu tenho esta na agulha, eu vou pular essa e vou vir aqui, nessa daqui, pegando a alcinha de cima. E vou fazer um ponto baixíssimo, passando aqui dentro desta. E vou fazer outro ponto baixíssimo no mesmo lugar. Mais um. Vou vir no próximo, na minha próxima correntinha aqui, fazer um baixíssimo. E mais um baixíssimo. Eu vou fazer 2 pontos baixíssimos em cada correntinha que eu tenho aqui. Cada uma delas, pegando aqui essa parte de cima, eu vou fazer 2 baixíssimos. Com isso, a minha correntinha aqui, ela vai começar a enrolar. Como se fosse um cabelinho, vai fazer como se fosse um cachinho. E essa é a nossa intenção para fazer um cabelinho mesmo da abóbora. Então, vou fazendo assim, 2 baixíssimos dentro de cada correntinha até a gente chegar aqui na pontinha. Cheguei aqui no final, fiz no último ponto, e agora eu posso pegar este fio aqui que está solto do começo da nossa abóbora e passar aqui dentro deste que está na minha agulha. Assim. Para já ficar um acabamento também. Puxo um pouco do novelo para fechar ele um pouco mais aqui. E aqui, caso vocês queiram mais um cabelinho, dá para puxar daqui mesmo. Ó, daqui desse ponto, pode ser ou neste, vocês pegarem aqui na correntinha, só passar o fio para cima. Assim. E vou fazer mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora a mesma coisa, pulo 1, venho aqui, faço 2. Esse daqui ele vai ficar menor mesmo que o outro.
A intenção é que fiquem de 2 tamanhos diferentes, porque fica mais bonitinho. E a mesma coisa, gente, 2 pontos baixos, baixíssimos, dentro de cada ponto. Vou fazer isso também até chegar lá na ponta. Aí, aqui, chegando aqui na ponta, a mesma coisa. Posso trazer este fio que está aqui para dentro do meu baixíssimo, para fazer o acabamento. E agora, já posso utilizar até esses 2 fios aqui para prender na abóbora. Ó, o outro cabelinho ficou menor. E a gente põe aqui do ladinho, só passa aqui por dentro, prende com um próprio nozinho. Aqui ele não aparece. E olha que bonitinho que fica. Os 2 cabinhos aqui, um maior que o outro. E o cabinho da abóbora, fica bem fofo. Bom, pessoal, essa é a nossa abóbora pronta. Foi assim que ela ficou, incrível. Espero que a de vocês também tenha ficado. Espero que vocês tenham muito curtido fazer também. Já deixa aquele joinha pra mim, que me ajuda muito. Compartilhem o vídeo com quem vocês acham que gostaria de fazer essa abóbora. Já deixem aqui nos comentários também um oizinho pra mim e como ficou a abóbora de vocês. E se inscrevam caso ainda não forem inscritos. Beijos, até o próximo vídeo!